Oi, oi pessoal, a gente tá com saudade de vocês e a gente espera que vocês também estejam com saudade da gente. Então a gente resolveu mostrar um pouquinho a nossa cara hoje para a atividade dessa semana. A Dani explicou a primeira atividade, agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre os livros que vocês já conheceram no jogo da memória, tá? Esses são todos os livros que Kardec, com textos de Kardec publicados. E tem a Revista Espírita também, mas a Revista Espírita são vários livros, eu não tenho ela ainda, então quando eu preciso eu uso o que está na internet. Todos esses aqui e a revista estão inteirinhos lá na internet para a gente poder usar. Eu vou explicar uma diferença para vocês, tá? Esses dois menores, o que é o Espiritismo e Obras Póstumas, eles são complementos da obra de Kardec. Por quê? Eles não têm conteúdos inéditos, assim, diferentes, básicos. Os que têm conteúdos inéditos, que são consideradas obras básicas, são esses 5, tá? Quando a gente fala obras básicas, são esses 5 aqui, tá certo? Vou explicar um pouquinho para vocês de como é que eles são por dentro, o conteúdo que eles têm. Mas antes tenho que falar uma coisa muito importante. Se eles são obras básicas, eles devem ser estudados primeiro que as outras coisas. Porque a base de uma casa é o chão. Se o chão cair, a casa inteira cai. Se a gente pega um livro complementar sem ter conhecimento da base, a gente não vai saber entender da maneira correta. Por exemplo, Nosso Lar, que foi o livro do Inconfi do ano passado, escrito pelo espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Aquilo tudo é uma fantasia, uma coisa muito louca que alguém imaginou, de ter uma colônia, de ter um lugar cheio de lama, do umbral, enfim, tudo aquilo que vocês devem lembrar. Se a gente não tem o conhecimento do que está escrito nesses livros, em todos eles, porque todos eles vão se complementar para explicar aquele livro do Nosso Lar, a gente não vai entender da maneira correta, a gente vai distorcer as coisas. Então, se tiver algum livro que a gente leia, algum conhecimento que a gente tenha, que seja contrário ao que está escrito nesses 5 publicados por Kardec, não é espiritismo. A gente não pode julgar se é bom ou ruim, mas não é espiritismo. É espiritualismo, enfim, qualquer outra coisa. Mas não é espiritismo. O que é espiritismo é o que está de acordo com esses 5, tá? Eles são o princípio de tudo. Tá certo? Vou explicar para vocês o que tem dentro de cada um. A estrutura, né? O conteúdo vocês já viram resumido ali no jogo da memória. Aquele trechinho que eu escrevi, eu tirei com base essa é a contracapa do livro, tem o título e Kardec sempre faz um resuminho, tá vendo? Um resuminho do que tem no conteúdo do livro. Então, o jogo da memória eu fiz sempre com base nesse textinho que tem aqui, tá? Tem um sumário, todo livro tem um sumário. Então, não precisa ficar procurando, folheando o meio do livro para achar o texto, o assunto que você quer. Você vem aqui no sumário, lê aqui, fala sobre Deus, capítulo 1, Deus, página tal, tá? Então, todos os livros têm isso. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, ele é um livro de perguntas e respostas, ele é quase um quiz. Então, ele é bem prático de ler, as perguntas são todas de Kardec, e as respostas são as transcrições exatamente como os espíritos responderam às perguntas feitas por Kardec. O Livro dos Médiuns foi o segundo livro publicado, porque Kardec viu que era muito difícil as pessoas entenderem como devia se comportar o médium, como devia ser uma reunião mediúnica. Aqui ele tem as primeiras regras sobre como funciona um centro espírita. E os textos são escritos por Kardec.
com base no que os espíritos responderam e no que ele observou, mas os textos são de Kardec, Kardec que escreveu. O Evangelho foi o terceiro livro, porque ele viu a necessidade de fazer com que as pessoas entendessem que Espiritismo é cristianismo. Então, a gente tem dificuldade de entender Jesus, então ele estudou muito a Bíblia, e aí todos os capítulos começam com um trecho da Bíblia, depois tem textos de Kardec, que ele mesmo escreve nos estudos dele, e tem aqui instruções dos espíritos. Os textos que estão para baixo aqui são psicografias dos espíritos, sempre vai ter escrito o nome do espírito, a identificação dele, a cidade onde aconteceu a psicografia e o ano. O Céu e o Inferno é o quarto livro. Kardec explica os conceitos de anjo, demônio, céu e inferno. A primeira parte ele faz a explicação, são textos dele. A segunda parte são psicografias de espíritos que relatam a sua história. Como desencarnou, o que aconteceu depois, o que fez na Terra para ter aquela consequência, se estava sofrendo, se estava feliz, tudo isso. E a Gênese é o último, o quinto livro. Muita gente acha a Gênese mais complicada, porque ela é mais científica, ela tem conceitos mais científicos. A primeira parte dela, ela explica a formação da Terra, igual vocês aprendem na aula de geografia, mas com base a entender a grandeza de Deus. O foco principal é a gente entender a grandeza de Deus. Depois que ele explica a parte biológica da Terra, né, da vida, ele vai explicar como Jesus fazia os milagres, o que era aquilo, e as previsões do futuro que ele fazia, de maneira que deixa de ser uma coisa extraordinária. É extraordinário porque é maravilhoso, mas é possível, tá? Tem uma explicação para isso. Tentei ser o mais breve possível, mas ainda ficou longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado e espero que a gente possa se ver logo de novo, tá? Beijo, meus amores!